Então, boa noite, pessoal. Estamos agora com 28 pessoas. Naturalmente, no decorrer da exposição, vamos ter mais pessoas. Então, antes de entrarmos, tudo propriamente dito, é oportuno iniciarmos com uma prece. Senhor, meu bom Deus, ajuda nisso, nesse propósito desta noite. Uma vez que solicitamos em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima que nos intuam, que nos dirigem ao propósito de bem servir. Que sejamos. A perturbação pode, pois, ser considerada um estado normal, no instante da morte, e perdurar por um tempo determinado, variando, muitas vezes, alguns minutos, até séculos, centenas de anos, eu diria. Vamos verificar à frente que quanto mais o espírito for denso, quanto mais ele necessariamente está aqui vinculado ao mundo material. Elisa Cruz, ela fala, e eu faço as palavras dela, realmente o nosso estudo é participativo, até porque, e admiradores da doutrina, quando a gente vem, naturalmente, você prepara os estudos, mas para não ficar, vamos dizer assim, de uma certa forma engessado, é oportuno e salutar que as pessoas interagem. A nossa segunda tela lá, a nossa segunda tela diz o seguinte. Eu estou tendo... A lucidez das ideias e a memória do passado voltam lentamente à medida que extingue a influência da matéria e que se dissipa uma espécie de nevoeiro que lhe turva o pensamento. Então, de uma certa forma, você desvincula da matéria, os pensamentos voltam. Muitos indivíduos não se identificam como desencarnados e continuam frequentando os ambientes tradicionais. Ou seja, aquele ambiente que ele ia, a sua casa, ao seu sítio, a sua chácara, né? Ao seu carro. Quanto mais, repetimos, ele for apegado aos seus bens materiais, mais naturalmente ele, por sua vez, está vinculado ou jungido ao corpo. Rodrigo Alves faz o seguinte, uma pergunta. Médium não desenvolvido, quando percebe os obsessivos e sente enjoo, dor de cabeça, além de medo, ou um certo pânico, seria obra do espírito obsessor? O que fazer nesses casos assim? Veja bem, Rodrigo. Nós somos influenciados mais do que pensamos. Os espíritos, de uma certa forma, nos obsedia, nos intui, nos direciona. E quanto a gente fica, ou quando ficamos sintonizados nesse mesmo diapasão e viés do obsessor, nós naturalmente sentimos essa influência. E essa influência é nós que gostamos. Prática. Para você acabar com o mal, o que necessita? A prática do bem. Então, na verdade, é orar, é vigiar, é caminhar, vamos dizer assim, pela porta estreita e fazendo bem. Nesse aspecto, sim, de certa forma, debelar a ação malfazeja desse espírito obsessor. E estamos, o período todo, à mercê desses nossos irmãozinhos. Cabe-nos, portanto, essa ação benfazeja. Só através da prática do bem que efetivamente nós debelamos o mal. Alguns espíritos mergulham em sono profundo nesse estado de perturbação, meus irmãos. Ele
mergulha num sono profundo e esse tempo é variável. Repetimos e vamos, durante os nossos estudos, de uma certa forma, sempre ressaltar. Esse estágio, ele é mais duradouro quanto vinculado é esse espírito à matéria. Um fenômeno que parece ser geral e que ocorre nesse período é aquilo que os autores chamam de balanço existencial. Compreende vários fatores: conhecimento do mundo espiritual, idade, né, velório, entre outros. E aqui nós vamos falar aquilo que, no início dos nossos estudos, nós, de uma certa forma, falamos relativamente ao velório. A maneira e como eu devo portar-se em velório, como, através de uma oração, através de um pensamento benfazejo, através de uma conversa salutar. Então, isso aí nós vamos ver. Almeida pergunta o seguinte. Rodrigo agradece a resposta, J. Almeida pergunta, e quando nada dá certo na minha vida por fator financeiro, mas as coisas não dão certo? Por que espíritos obsessivos estão na minha vida? Eu costumo dizer, J. Almeida, que é como se fosse um balão. Você pega um balão, soprando, sopra o balão, vai chegar num determinado momento que esse balão vai espocar. Ele vai espocar onde? Naquela parte naturalmente mais frágil. Se eu, Décio, se o J. Almeida, se nós não enfocamos, não demos um direcionamento certo em nossa vida financeira, se eu fiz as coisas erradas, e nós somos sabedores que tudo advém de nossa ação. Se errada não foi desta existência, ou seja, dessa vida, entre aspas, é da vida anterior. Então, nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Nós plantamos, naturalmente, aquilo que plantamos. Então, não viemos, ou não vimos nessa existência para ser malfadado nisso. Então, não tenha dúvida, J. Almeida, as nossas imperícias, as nossas incúrias, os nossos erros é em função de práticas indevidas nossas. No momento que fizermos as coisas corretamente, aí sim, nós vamos ter sucesso. Ora, o balão que arrebentou no ponto frágil. O espírito, que nós denominamos obsessor, e é muito fácil a gente, de uma certa forma, colocar culpa, porque nos livram da aplicação má de nosso livre-arbítrio. Então, o erro, sim, o erro é nosso. No momento em que eu debelo o obsessor ele ajuda ou acirra o problema, mas o erro, na verdade, foi meu. O estado de perturbação varia imensamente de pessoa para pessoa. Os fatores que vão influenciar na duração e na profundidade varia muito, né? E são esses. O conhecimento do mundo espiritual. Eu sei, estou aqui de uma maneira transitória e que, a verdadeira vida minha, a vida espiritual, ora, isso aí vai ajudar substancialmente. Como assim, Décio, vai ajudar substancialmente? Simples. Se eu sei, de certa forma, a vida espiritual, que é a vida efetiva e a vida geral e, vamos dizer, final, ora, eu não desespero. Hoje, as coisas não estão dando certo, J. Almeida, e nada de eu colocar erro ou falar que isso é um obsessor. Foi alguma ação malfadada, alguma ação
ou uma incúria da minha parte. Então, consequência, acertar o ato e, naturalmente, a prece, a oração, que são pensamentos dadivosos, são pensamentos virtuosos de forma positiva, vai, de uma certa forma, perpassar de um ponto A ao B e para esses locais onde esse pensamento passa e altera os fluidos, espíritos bons. E esses espíritos vão nos fortificar nossas decisões, nos ajudar. Bruno Bubu diz o seguinte: gostaria muito tempo de fazer uma pergunta para o senhor. O que seria certo, enterro ou cremação? Pergunta. E aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, não precisa ser necessariamente irmão. Não existe pergunta cabeluda. O que é proibido é deixar de fazer pergunta. Todas duas coisas são efetivamente, são coisas distintas, ô Bruno. Enterro seria o sepultamento do corpo propriamente dito. Após a alma, o corpo, ela vai para o mundo espiritual. Isso quando não houve se houve o desenlace, a desencarnação. Pois bem, pergunta, gostaria de fazer... O enterro, né, então, é a colocação do corpo na própria sepultura, aonde o próprio verme vai decompor essas substâncias orgânicas e transformar em outras substâncias, as plantas, etc. A cremação é aquela temperatura extraordinariamente grande que você coloca no corpo, frita, faz com que eu mesmo torne um segundo momento cinzas. A doutrina espírita, através de Emmanuel, que é um dos mentores, foi um dos mentores de Chico Xavier, sugere que a cremação, pelo menos 48 horas. Mas por que isso, Décio? 48 horas. Se o corpo não sente dor, não sente... Mas nós estamos falando agora desse estado de perturbação. Muitas vezes, eu, o Décio, é uma pessoa que vivo substancialmente vinculada ao ter, e esqueço do ser. Eu estou mais voltado àquilo que a sociedade me impinge, me foca, me cobra, que o verdadeiro homem de sucesso é aquele que constantemente tem uma casa, tem outra, e está no consumismo, no ter, e esquece do ser. Então, eu vou estar vinculado a esse corpo. Se, porventura, há uma cremação antes dessas 48 horas, ou seja, eu ainda não tenho a concepção da morte, aí eu posso sentir como espírito, e estando vinculado ao corpo físico, eu vou sentir muito essa cremação. Muito embora todos, dentro do período de perturbação, ele vai ter ciência. Então, como falávamos, a maneira de termos passar por esse menos estado perturbatório é ter consciência espiritual. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Né? Então, olha aí, então o espiritismo, de uma certa forma, ajuda muito isso aí. O estado de perturbação varia, ele varia muito. Segundo Leon Denis, os benfeitores espirituais, isso está também na questão 165 do Livro dos Espíritos, que o conhecimento do espiritismo exerce grande influência sobre a duração maior ou menor dessa perturbação. Né? Leon Denis acrescenta ainda. Ele diz, o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce influência em nosso momento, dá-nos segurança, abrevia a preparação da alma, né? Então, tendo conhecimento, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos jogando para dentro de nós conhecimento. Quem tem conhecimento, melhor decide. Determinado velório, senhora no 8º mês grávida. E
havia uma médium vidente e percebeu o interlóquio do espírito que ainda não estava encarnado naquele feto, naquela gestante, cujo feto nasceria 1 ou 2 semanas depois, e o espírito que tinha acabado de desencarnar. Esse interlóquio deu-se mais ou menos o seguinte: pois é, meu irmão, você está indo, eu estou chegando agora, eu estou vendo aí que você está assim, um pouco chateado, perturbado, eu ainda estou, realmente, eu ainda não senti a verdadeira, a exatidão de ter deixado o corpo físico. O que vai? Não, eu vou, a semana que vem eu nasço. E você, olha, eu não posso. Aí o espírito que estava deixando disse ao feto que ia nascer o espírito feto, eu não vou falar ou dar alguma sugestão para você, porquanto o seu desenrolar nessa existência é bem diferente do meu. E, aliás, houve um planejamento. Então, aí ele falou, para você ver, né? Todos aqui estão chorando, ao invés de designar um pensamento extraordinário e, de uma certa forma, fazer preces para que você encaminhe logo, né? Por outra, nesse período que vai intermediar outra reencarnação, que você planeje e aprenda algumas coisas que, infelizmente, não foi possível. E, no entanto, acaba de me dizer, falando com o feto que ia nascer, acaba de me dizer que está estupefato, muito preocupado em saber se isso vai dar certo, se as coisas darão certo. Porque, na verdade, quando há a morte do corpo físico, nós deveríamos, de uma certa forma, alegrar-se por quanto terminou uma etapa. E quando nasce, muito embora a criança chore e todos sorriem, tem, por consequência, né, vida plena pela frente. E a expectativa do desencarne é menor do que o encarne. Então, há mais, vamos dizer assim, mais trabalho e maior expectativa. Muito embora. A área de texto aqui, a Nilce Oliveira coloca, Décio, se acha que um dia eu serei uma médium, porque coisas que eu não entendo, sinto, sou protegida por alguém, eu sou protegida por alguém? Sim, Nilson, todos nós somos médios de uma maneira geral. Você, todo aquele que sofre a influência de um espírito, ele por si só pode ser denominado médium. Olha a partícula adversativa aí. No entanto, olha a conjunção coordenada. No entanto, designamos médio aqueles que, de uma certa forma, apresenta essa característica de forma contundente. Pessoas que não têm da mesma, ou seja, da mediunidade, alguma contundência, alguma manifestação, né? Ou seja, Kardec chamou isso de rudimento, algum rudimento de mediunidade. Você sonhou que o Décio ia chegar na sua casa. Plim, plim, você abre lá, é o Décio. Será que foi mediunidade, Nilson? Foi o rudimento da mediunidade. Você sonhou com um acidente, esse acidente ocorreu. A mediunidade, ela, de uma certa forma, é caracterizada, os espíritos luminares, assim passou para Kardec, aquelas pessoas que, de uma certa forma, mantêm de forma contundente, né? E nós somos influídos e influenciados. Num primeiro momento, você fica assim, será que isso é meu? É do meu espírito? É anímico? Ou será que é de um espírito que quer me direcionar? Então, mas com o tempo você vai percebendo. Com o tempo você vai percebendo.
Segundo, o dicionário é o ato de velar com os outros um morto, de passar a noite em claro, onde se encontra exposto o morto. Normalmente, o que se observa é que, ao invés de, e eu falei há poucos instantes, de nós pacificarmos o espírito, fazermos uma oração, designarmos pensamento altruístas e pensamento que, de uma certa forma, vai nesse viajou, né, do átomo ao arcanjo, porque um dia seremos ainda assessores de Deus, quando estivermos nos mundos dadivosos, né? Primitivos, prova e expiação que estamos, felizes e dadivosos. É regeneradores depois do nosso, né? Nós vamos entrar agora nos mundos regeneradores. Cada um uma qualidade X de espírito, até aonde há os mundos dadivosos, em que o perispírito é tão pouco denso, é muito sutil e eterizado, que se assemelha muito com o próprio espírito. Você praticamente não vê matéria. E o fato de nós, fulano de tal está lá no velório, nós estamos lá, morreu uma pessoa extraordinariamente boa, e vai ver Jesus, vai ver Deus. Os espíritos mais evoluídos, sim, eles veem Deus. Mas nós, que ainda estamos mais próximos da primitividade, não vemos Deus, não vemos Jesus, nós sentimos, é como um cego, eu diria, é como um cego que, de nascença, você acende uma luz, ele percebe que tem uma luz acesa ali, mas ele em si não sabe ver uma luz. Então, Nilce, você é uma médium. Posso evoluir? Pode. Kardec, de uma certa forma, lá ele explica como eu poderia tornar-me um médium psicógrafo. Ele disse o seguinte: olha, recolha para o seu quarto, sem som de televisão, sem nada, coloque sobre... Quem disse isso? Kardec, quem está lá no livro dos médiuns. Coloca-se um lápis numa folha, peça a Deus, o protetor, ao espírito que, de uma certa forma, lhe dá sustentação, não importa se você saiba o nome dele. Meu Senhor e meu Deus, permita-me que o espírito protetor, que através de mim ou outro, venha e manifeste. Você faz isso 15 minutos, faz isso amanhã, faz... Kardec diz que 6 meses. Em não conseguindo, para. Tenta novamente. Mas, se porventura você sentir qualquer sensação não apropriada, não continue. Não continue, por quê? Pode ser obsidiada. Tem vários espíritos ruins, vários malfeitores, vários obsessores que está, de uma certa forma, precisando de uma situação dessa. E o centro, ele... Então, isso deve ser feito no centro. Marlene diz o seguinte: prece levanta o conforto, reanima, pela certeza de que estão sendo lembradas, uma vez que nossas imagens e sentimentos repercutem em suas individualidades. E a prece é tudo, meus irmãos. Se você não tiver braço, se você não tiver perna, se você não tiver condições financeiras, se você não tiver condições morais, se você não tiver, digamos, nem a voz para conversar com outra pessoa, faça isso, reze, ore. Certa feita, Chico, muito gripado, e ele no estado febril, e isso já estava com mais de 2 semanas, ou seja, 15 dias. E ele lá, e Emmanuel não dava assim muita... O Chico não, sempre pegava, porque a verdadeiro pai, mãe, o verdadeiro mentor, a pessoa tutora nossa, para nos ajudar,
Não é simplesmente dizer sim, sim. Não, tem que ser mais não, não. E o que Emmanuel falou? Não. Você tem como ajudar. Faça uma prece. Ajude através da oração. E a oração, gente, é fenomenal. Porque são bons pensamentos. E o pensamento é altamente, diz a ciência, inclusive, superior a uma arma muito importante. E nós somos, de uma certa forma, sabedor de que o pensamento pode causar, sobretudo para o bem. Também do pensamento pode. Muito bem, a área de texto, damos sequência. Gente, é um ponto de encontro e reencontro. Né? Aquilo que nós falávamos. Eu tenho muito tempo que eu não vejo a família, eu estou lá, vejo meu tio, vejo o meu parente, vejo isso, vejo aquilo, converso com as pessoas. A história das piadas, novamente. Então, não deve, viu, gente? E você, quando tiver a oportunidade de falar alguma coisa, você dirija, ressalte os méritos daquela pessoa, sendo seu amigo ou não, ressalta os méritos daquela pessoa que está partindo e dá um enfoque sobremaneira na vida futura. Está simplesmente mudando de plano, mas não está acabando. Você não ficará distante dele, ele está aqui. E lembrar do mesmo relativamente aos momentos bons, relativamente aos momentos edificantes, relativo aos momentos que foram diante da sua vivência, a vivência com os familiares, né? Muito importante. Muito bem. A conversa, aqui seria, estão chorando porque se sentem muito pequenas diante da morte e me amam, e é terrível. Pensa que eu estou lá dentro, abaixo da terra, mas sabe que só a embalagem está no caixão. Ora, gente, ali é um frasco, é uma camisa velha que vai. Choram quando deveria agradecer porque sua dor acabou. E vão sorrir quando eu nascer. Aí já é o feto aquele, né? Sorrir quando eu nascer. O fato que vai se desdobrar para aquele feto, cuja metáfora eu falei antes, dezenas de vicissitudes, dezenas de situação a qual ele vai, de uma certa forma, ter que contornar como água um obstáculo. Como é sábio a água. Ver a água, a área de texto aqui. Sheila Maria Rangel coloca, assim como o nosso corpo tem sentido para a relação com o mundo material, nosso espírito também tem sentido que se aprimora para entrarmos em relação com o mundo espiritual. E qual, em tese, é a comunicação dos espíritos? Do pensamento. Por isso que falamos, por isso que ressaltamos, falamos da necessidade de você ter bons, ordinários pensamentos. Isso é muito importante. Bruno faz mais outra participação. Eu fiquei em casa sozinho e acordei com ele puxando o meu lenço de maneira forte e falou, acorda, Bruno. Para minha mãe, deixa eu dormir, a senhora está me perturbando. Ora, o que acontece? Bruno, e nós somos sabedor, quanto mais uma faixa de 2 a 4, 5 anos, tem uma mediunidade muito grande, porque o espírito, ele não tem a formação biológica corporal perfeita, ainda sofre muita influência do espírito que não encarnou. E o desencarnante segue rumo a outras esferas. E o espírito unido ao feto, para fecharmos essa parte,
continua no lado da futura mãe, esperando a sua hora de renascer. A outra tela, gente, Sheila coloca aqui, a mediunidade independe da vontade, gênio, idade, religião, e inclusive do próprio caráter. Veja o que há aí. Então, não depende de religião, não depende de estudo, não depende de formação, de moral. Entretanto, a sua utilização, aí sim, você tem que ter um denodo, você tem que ter... você tem que ser uma pessoa proba, uma pessoa moralmente falando, porque efetivamente aí surtirá mais e melhores efeitos. E também estudar. A espiritualidade só manifesta diante de um médio tosco, é um médio, assim, vamos dizer, que não tem essas qualidades, quando não tem outro. Ora, se eu sou poeta, se eu tenho as aptidões para a letra, vou necessariamente dar a passividade e medianeiro, ou seja, ser portador do pensamento daquele espírito. Porque a espiritualidade, diz lá no livro dos médiuns, que para manifestar diante de uma pessoa que não tem conhecimento e não tem um estudo específico para aquilo, a ação é objeto daquela sessão, daquele dia, etc., é como se desenhar letra. Desenhar letra, passo a passo. Por isso, precisamos estudar. Vamos lá. Relativamente à estrutura psicológica, também uma coisa que diminui perturbação. Será de grande valor na recuperação plena dos desencarnantes a sua estrutura psicológica, ou seja, ele tem medo da morte, ele era impaciente, era um vibratório desencarnante, tudo não dava certo para ele, porque tem pessoas que vai de uma certa forma, né, meus irmãos? Não, maldiz Deus, maldiz isso, aquilo. Então, na verdade, o estado psicológico dele. Veja bem, condição moral. Allan Kardec era a causa principal da maior ou menor felicidade do desprendimento é o estado moral da alma. Então, essa é a colocação de Allan Kardec. O quanto moralmente a pessoa era quando estava encarnada, é esse período de perturbação que ele vai ter. Menor é esse período de perturbação que ele vai ter. As informações vindas do mundo maior, ou seja, do mundo espiritual, são unânimes em afirmar que a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. No entanto, pode ser um suave, como se fosse um despertar. No entanto, pode construir penoso, dolorido para um homem que está numa situação mais vinculada, mais jungida à terra. Atitudes perante a morte e o morto. Cara, isso aqui. Deixa eu colocar essa tela. Atitudes perante a morte e o morto. Não tem nenhum significado para o espírito, apenas dão ao aspecto morte um aspecto mais lúgubre. Então, os espiritistas, nós não condenamos, como não condenamos nada, né? Mas a utilização da vela propriamente dita dá um aspecto mais lúgubre, né? Mais terroral, se é que existe esse adjetivo, caso morte. Rodrigo tem uma participação aqui, Rodrigo Alves Mesquita.
espíritas, em geral, é necessário primeiro passar por um ciclo de palestra, estudo, para somente então iniciar o desenvolvimento da mediunidade. Você tem plena, pessoas que estão aqui também nos assistindo, nessas plataformas, pela mesma forma, tem? Por quê? Se a pessoa, e isso Kardec viveu isso na pele, se a pessoa não tiver conhecimento nenhum e participar, não que a mediunidade está engessada e ela está sobre 7 chaves absolutas, se a pessoa é um descrente, o que é um fluido vital, não sabe o fluido, nunca ouviu falar um transporte de objeto, como se processa uma cura, etc. Certos fenômenos dentro de uma sessão mediúnica que, ao invés de o mesmo acreditar, ele vai sair mais no ato em si. Ele vai ter menos crença. Por isso que é necessário. Mas cada caso é um caso. Ah, não, mas eu estudei em tal centro. Eu estudei, fiz um ano estudei livro dos médios, estudei isso, estudei aquilo. Não é porque eu estou tendo alguma atividade mediúnica que, não, então vamos levar. Se a pessoa, conforme falou aí antes, a pessoa está sentindo alguma perturbação através de um espírito, se você coloca mediúnica, você, de uma certa forma, traz problemas e transtornos sérios. A pessoa, muitas vezes, ela com problemas espirituais, é até prudente que ela não vá na sessão mediúnica, mas vá o seu nome, um parente, e não precisa fisicamente ela estar lá, porque ela pode e ater-se à situação que não era bom para ela no momento. Muito bom. Atitudes perante o morto, né? Então, as preces, novamente falamos, as preces são importantes, né? As preces, os bons pensamentos, isso tudo é de uma importância. Relativamente, nós já falamos isso com relação à cremação de cadáver. Relativamente à cremação de cadáver, deve ser feita às 72 horas. Com relação ao choro, colocar. Relativamente ao choro, meus irmãos, ao choro num velório, como que deve ser a nossa ação lá. Com relação ao choro no velório. Choro na hora da morte. Resignar-se ante a desencarnação do parente ou amigo é uma manifestação sábia da vontade divina, né, da vontade de Deus. Vontade essa que nos comanda o destino. Você, mas um choro daquela perda momentânea, não aquele choro desesperado do qual falamos. Não aquele choro desesperado, né? Você tem que ter um choro assim, resignado, sabendo que amanhã ou depois você vai encontrar esse parente, você vai encontrar essa pessoa de forma né? Partiu agora aqui da Terra. 2 de novembro. 2 de novembro. Vamos falar de 2 de novembro e vamos falar de uma forma muito sinóptica de um espírito feliz, prevendo o seu fim, ele dirigiu ao presidente da sociedade, da CART, né? Cuja passagem nós vamos falar. Primeiro, nós falaremos de 2 de novembro, né? 2 de novembro, que é o dia aí como de todos os santos. Então, veja bem. 2 de novembro, ora-se o dia
dos mortos. Isso foi um abade lá da França, há quase, há mais de 1000 anos. Criou-se nesse dia. A doutrina espírita não comporta essa prática doutrinária, fixação de datas especiais. Para o espírita, os dias são dia dos mortos e dos vivos, e devem ser vivenciados. Deve ser vivenciado. A visita ao túmulo propicia ou proporciona ação espírita que uma prece feita em sua intenção, isso está lá no Espírito, no Livro dos Espíritos. Então, eu visitar um túmulo apraz ao espírito mais do que uma boa prece? O que o Livro dos Espíritos, o que a espiritualidade respondeu? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar. Se a prece é ditada pelo coração, Pouco importa o lugar. Então, está tudo pensamento. O senhor Sanson foi o seguinte: ele já estava doente há muito tempo e ele pertencia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele chegou para Kardec e disse o seguinte: meus irmãos, quando morrer, ser evocado no dia do féretro, ser evocado. E ele é uma pessoa estudiosa, tudo, e ele também teve o estado perturbatório, como nós vamos ver aqui, ele ficou perturbado 8 horas. E aí, eles chegaram lá e começaram a fazer os questionamentos ao próprio Sanson. Para nos confortar o desejo de ser evocado o mais cedo possível, depois de sua morte, fomos à casa mortuária. Kardec falando com o pessoal lá. Foi na casa mortuária 1 hora antes, meus irmãos, de ser enterrado. Pediu licença à família. E devemos ressaltar que Sanson era um homem inteligente, estudioso, fazia o bem e já tinha muito tempo que ele sofria. Então, ele já era sabedor aquilo que nós falávamos, E aí eles falavam, perguntou se ele estava aí. Ele respondeu: venho ao vosso apelo para cumprir minha promessa. É para nós um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível de vossa morte, assim como desejais. Responde: olha, é uma graça, e eu vou lhes atender. Graças a Deus que vocês estão aqui. E o meu espírito pode comunicar. Eu agradeço essa dádiva a Deus. Mas eu falo que estou fraco. Eu estou ainda trêmulo. Que muito embora um espírito de um jaez elevado, caracterizado por Kardec, porque a Kardec, 66, no Livro dos Médiuns, segunda parte, são 66 evocações, ele evocou espírito suicida, espírito trevoso, espíritos bons, espírito feliz. Esse Sanson, do primeiro centro espírita, que é a Sociedade Parisiense de Estudo, e nessa época, o colega que falou relativamente a ser feita depois de um certo período de estudo, naquela época não. Posteriormente, Kardec viu que as pessoas que estavam lá e estavam mais por curiosidade, aquilo ali dificultava. Pois bem, aí continuou as perguntas. Você estava muito doente, Sanson. O que você sentiu? Você tá com dores no braço, está com dor no estômago? Você sente essas dores? Sanson é bem feliz, respondeu ele. Pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Porque Kardec falou, espíritas, aliás, está na Obras Postas também, que a morte, a gente em vida aqui, é como se você tivesse no escafandro. Sente-se dificuldade em locomover, para respirar, você respira por um tubo. Há essa dificuldade. Esse é o estado perturbatório, mas você vê que, dado a evolução desse espírito magnífico e caracterizado como espírito feliz,
ele estando de forma, né, a posição dele era muito estais bem certo de não ser mais do nosso mundo, né? Ou tem alguma dúvida? Ele falou, não, eu estou bem certo, eu estou vendo aqui, eu estou passando por entre vocês, estou vendo vocês aqui no férito, tudo. E eles perguntam, inclusive, olha, você sabe o que eu vou falar? Porque tinha sido elaborado um discurso para ser dito perfeitamente. Quando você estava elaborando, eu estava lá. Eu estou aqui, ó, e vejo essa carne deformada aí, carne essa, que é morada, né, serviu de morada, eu estava referindo o seu corpo, morada, né, de tantos anos. Nós temos que olhar o corpo como um templo, onde temos a oportunidade de passar essa existência e dar um trabalho de evolução aos nossos espíritos. Dar um trabalho de evolução aos nossos espíritos. E assim continuou. Lá no final, durante a cerimônia, falou o seguinte, que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós. Se soubestes bem viver, ela é bem-aventurança. Se houverdes merecido dignamente e cumprides bem a prova. Repito-vos, isso falando lá no túmulo de Samson. Coragem e boa vontade. Não atribuais senão o valor medíocre aos bens da terra, e serei recompensado. Não se pode gozar demasiado, sem privar outros do bem-estar. Moralmente, o mal imenso. Terminou dizendo que a terra seja leve. Então, vocês observam que Samson, ou Samson, era considerado um espírito. Era considerado um espírito que tinha esse devido conhecimento. Irmão Décio, estou com duas dúvidas. O tempo daqui é diferente. Você falou que Samson demorou 8 horas de perturbação em nosso tempo. Tá. E você, Selma, assim, de uma certa forma, até pelo nosso tempo, é 8h15 que nós terminamos, o mundo espiritual, o tempo dos espíritos, é um tempo diferente, porque eles estão numa quarta, quinta ou sexta dimensão. O tempo lá é efetivamente diferente. Há alguns orbes, há alguns mundos que 80 anos, para nós aqui, uma vida, para eles lá é 1 ou 2 semanas. E, na verdade, nós falamos relativamente tempo a rotação da Terra e a translação. A Terra, ao girar em seu próprio eixo, é um dia, e ao girar em volta do Sol, um ano. Mas tem planetas que centenas de vezes maior que a Terra e ao torno do seu próprio eixo corresponde a um ano. E para o espírito, isso é efetivamente diferente o tempo. Foi muito bem lembrado. Meus irmãos, uma pequena prece. Ó, meu Senhor e meu bom Deus, e toda a espiritualidade que deu sustentação a esse estudo, que ora terminamos, que nos dirija, que nos intua, sempre